Olá, aqui é a Isis da Tudo Sobre Cozinha Profissional. Eu estou aqui para falar com vocês mais um dia sobre um pouquinho do universo desses equipamentos, da parte de processos de uma cozinha. Hoje eu estou com o Leandro Caetano Leite. Prazer, Leandro. Boa noite. Boa noite. Ele é especialista em equipamentos de cozinhas profissionais e a gente vai bater um pouquinho um papo, ele vai trazer um pouquinho de informações pra gente sobre esse universo também, tá bom? Eu queria que você apresentasse um pouquinho do que é o Leandro, do que você conhece de mercado, pro pessoal te conhecer. Bom, é um mercado muito vasto, né? Na parte de equipamentos. Tenho mais uma especialização, vamos dizer assim, em equipamentos na área de higienização, que é uma área que era muito carente, que até surgia aquelas piadas. É o sapo da cozinha, vamos dizer assim. Sim. E hoje não, eu enxergo como o príncipe da cozinha, porque a área de higienização ela é muito importante no segmento da gastronomia, da cozinha no modo geral. Perfeito. E é um universo que as pessoas não têm ainda domínio. Elas atuam no segmento, mas não têm um domínio desse segmento. E com isso, com a experiência que eu carreguei como gerente de vendas de uma empresa atuando aqui no Brasil, uma empresa alemã, né, chamada Winterhalter. Então, com isso, acabou me adquirindo bagagens e conhecimento, aprendizagem. E com isso, fui buscando informações junto a clientes, entendendo, evoluindo, vamos dizer assim. Sim. E com isso, acabei adquirindo bastante conhecimento nisso. E através disso, os clientes começam a ganhar confiança, vamos dizer assim. Exato. Então, quando você ganha confiança, o cliente ele começa a jogar, vamos dizer, não é jogar, mas passar para você. É tipo, o que você acha desse tal equipamento, Sim. dessa tal marca? Você fala, pô, Tá não sou confiando da em ti. área, mas tá me Sim, confiando. tá te confiando. Então a gente acaba indo estudar e buscar para atender da melhor forma possível, Sim. ou o parceiro ou o cliente, né? Perfeito. Sempre para que ele tenha aquela munição de confiança. Fala, pô, Aqui eu posso contar. Posso contar, ele tem base no que ele fala, ele tem critério. Legal. E aí a gente vai para um pouquinho do universo que o pessoal está começando a fazer de uma forma diferente. A gente entende que equipamentos de cozinha a gente faz a compra, então tem vários tipos de budgets, né? Empresas de grande porte de cozinha, e você também pode comprar em empresas mais simples, ou até a gente tem a Paula Souza que traz para a gente um vasto, amplo, né, cardápio do que você pode comprar e adquirir. Mas tem clientes que falam assim, poxa, eu não tenho um budget para estar comprando um forno combinado, para estar comprando uma máquina de lavar louça ou uma máquina de gelo. A gente entra no universo de locação, que também é uma coisa que é muito nova. Então aí eu ia perguntar um pouquinho para você explicar para a gente um pouquinho desse universo de locação, que eu sei também que está no seu know-how, que você entende bem. Bom, a locação, para a gente comentar a locação em si, ela é muito muito bacana quando se coloca para o cliente os critérios da locação. Perfeito. E geralmente a gente tem que entender o cliente e passar a informação, porque a locação é para deixar ele na questão de segurança. Porque o que acontece hoje no cenário geral de cozinhas, né, profissionais? A gente sabe que existe empresas de manutenções Sim. e manutenções, entre aspas, aquele famoso jeitinho brasileiro, aquela gambiarra. Sim. Então, a locação, ela vem sendo bem vista pelo cliente pela questão de segurança primeiro. Que nem a gente fala na cadeia lá embaixo primeiro, o que a gente fala? Necessidade básica, segurança. Ele enxerga como segurança, porque ele fala, pô, se meu equipamento para, aonde eu vou correr? Para onde eu vou? Sim. Para onde eu vou ter esse auxílio? Então, a locação, ela tem essa segurança que o cliente até ele tem o custo por isso, Sim. mas ele tem a segurança de estar assim, uma dor de cabeça a menos, um alívio na minha operação a menos. Então, assim, ele enxerga como, primeiro de tudo, a locação como segurança. Um socorro rápido. Seria, porque assim, no mercado de equipamentos, a gente pode falar de venda. Sim. Por exemplo, máquinas de lavagem de louças, por exemplo, utensílios, enfim, várias coisas. A gente tem a venda, a gente tem a locação e a gente tem o comodato no mercado. Certo. Então, existem esses 3 formatos de negócio.
Então, assim, a venda, o cliente, ele gosta de partir para a venda, que nem você falou, quando ele tem verba, Sim. ele tem aquela verba e fala, pô, não vou pagar. Ele tem conhecimento, seu time operacional tem o conhecimento de operar o equipamento bem, então ele sabe que Bem treinado. está bem treinado. Sim. Ele já tem uma empresa de assistência técnica, por exemplo, que dá um suporte bacana na hora que ele precisa. Fala, pô, o cara tá aqui, eu posso confiar. Aquele cara que eu posso deixar o meu De olhos fechados. equipamento com ele, que Vai ele dar vai certo. lá, ele vai resolver. Só que Sim. ele vai resolver da forma certa, Sim. da forma correta. Não daquela forma, vou dar um jeitinho aqui para funcionar, daqui 15 dias para. Não. Então, esse é o cenário de venda. A alocação, é que nem eu falei, primeiro, a segurança que o cliente pensa é na manutenção. Sim. Segundo, é o treinamento do seu operador, porque, vamos se dizer assim, eu trabalho muito com a questão de bares, restaurantes, padarias, mais voltado a um pequeno, médio, alguns grandes clientes. Perfeito. Então, a gente sabe que a pessoa que está ali operando, passa-se 1 mês, 2 meses, ela já não está mais ali. É um outra. turnover. É verdade, é verdade. Muito grande. Você fala, meu, cadê o cara? Ah, desistiu. Você fala, pô, e a pessoa pagando, às vezes, bem a pessoa para operar o equipamento. Sim. E você chega, às vezes, para treinar de novo a pessoa, é uma pessoa que, infelizmente, ela não tem tanta instrução no segmento. Sim. Ela fica ali perdida, ela fala, meu, se eu apertar aqui, se eu quebrar... Vai dar certo? Vai dar certo? Vai que dá, né? Vou pagar caro, porque equipamento a gente sabe que tem um custo alto. Bastante. Então a pessoa ela fica ali pensando, pô, se eu fizer alguma coisa, eu vou... Tipo, lascou. Sim. Então, tem essa questão do treinamento, então você tem o acompanhamento. Então o cliente já começa a se sentir, opa, mais aliviado. Sim. E daí no universo de locações você coloca alguns critérios que é para aumentar a vida útil do equipamento também, do bem locado. Sim. Porque é que nem eu falo para o cliente, quando você compra, o filho é seu. Então você tem que dar... Cuida. Você tem que cuidar. Você vai ter que dar carinho, Sim. você vai ter que dar amor, você vai ter que estar ali no dia a dia. Na locação, o que o cliente enxerga muito das vezes, e às vezes eu quebro esse paradigma. Opa, toma que o filho é seu. Mas calma aí, o filho é nosso. Mas até que ponto a Sim. gente é o filho é nosso? Opa, Qual que é a existe... nossa responsabilidade? Exatamente. De ambas as partes, né? Então, assim, porque às vezes existe também a questão do mau uso. Tá. Hoje a gente sabe que o cenário de higienização hoje, no modo geral, por exemplo, a gente fala de máquinas de lavar louça, ou a gente fala de produto de limpeza industrial. A gente sabe que aquela operação é muito deficiente. Sim. Por quê? A gente primeiro fala para a pessoa, você tem que usar uma luva, operar com luva. Ah, legal. Passa-se um dia, cadê a luva? Sem luva. Tá sem luva. Sim. Você fala, pô, você está trabalhando no segmento de higienização. O produto, ele tem os seus componentes ativos, seja de máquina ou seja de limpeza ali que a pessoa está operando. E ela não tem esse critério. Sim. De autocuidado, né? É um autocuidado então também. Eu falo para ela, pô, vamos lá. A pessoa investiu um carro aqui. Para quê? Para deixar seu ambiente mais organizado. Melhor para você. Sim. Porque ninguém é que nem... A gente falando locação assim, mas vendo comodato, que nem eu faço uma pergunta nos meus treinamentos. Você lá na primeira série, vou dar um exemplo para você, vou perguntar para você. Você lá na primeira série, a professora chegava, sou a professora Fátima, por exemplo, Maria, legal. Joãozinho, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser médico. Advogado. Quero ser policial, quero ser professor. Ninguém levanta a mão e fala, eu quero lavar 400 pratos. Ninguém fala. Então, assim, eu falo que a pessoa que está ali, ela tem que entender que o equipamento, ela é uma ferramenta de auxílio. Sim. Dependendo se é venda, locação, o que for. Então, eu começo a moldar essa pessoa. Vem para agregar, né? E ela não entende, às vezes. Ela fala, hoje as coisas estão evoluindo. Muito. E às vezes tem aquelas senhoras, aqueles senhores na cozinha, falam, você está colocando a máquina aqui, eu vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora. Às vezes tem isso. Sim. Então eu falo, vamos sentar aqui, vamos lá. Fala para a máquina, lava.
Não vai lavar. Não vai lavar. Existe. Ainda não existe Não. aquele braço que vai lá, falar, vou buscar a louça e colocar. Exatamente. Eu falo, aqui é um ambiente que você tá com a máquina aqui. Você é o antes e o depois da máquina. Exato. Porque a máquina é um conceito, mas existe o processo antes e depois. Sim. Daí eu começo a explicar esse negócio, o cliente começa a analisar e fala, pô, locação é interessante, É muito. venda é interessante, Sim. comodato também. Tem muitos clientes que falam, pô, eu prefiro comodato. Por que comodato? Entre aspas, você passa quase toda a responsabilidade para uma empresa de produtos de limpeza. Químicos. Tá. Só que assim, é legal? Se você analisar, que nem eu falo, tem mercado para os 3 tipos, os Sim. 3 cenários. Tem até para o quarto que eu falo. O pessoal fala, o quarto é o quê? É aquele cara que está atrás do balcão. Você fala, você tem máquina de lavar? Calma aí. Amor, vem cá. Ele vem, mostra a esposa lá. Sim. Fala, ó, minha máquina de lavar é essa daqui. Nossa, a mão da A esposa. máquina. É. Você fala, meu, vamos mudar isso, porque o que você gasta de manicure Exatamente. é tudo. Então, às vezes eu falo, tem mercado Tem cuidado, pra né? tudo. Pra tudo. Então, voltando só à questão, que é o terceiro comodato, é interessante? É também. Sim. Quando tem uma empresa que faz toda a sua gestão de operação, de Sim. negócio. Só que aqui no Brasil, entre aspas, se criou uma cultura meio que errada, eu acho, na questão de comodato, que nem eu falo para os clientes. A empresa A, a empresa B, a empresa C coloca o equipamento de graça. Se a gente pensar hoje no equipamento mais simples no mercado, que todos os equipamentos vão lavar. Sim. Todos vão operar para fazer a higienização. Sim. Porque é equipamento e produto. O equipamento tem o quê? Seu tempo, temperatura, seus processos e o produto com os seus ativos. Então, todos têm que fazer a função de lavar. É o ciclo Sinner. Isso, é o ciclo de Sinner. Sim. Então, eu falo para o cliente, todos têm que fazer. Vai depender muito bem da configuração de um técnico Sim. que vai lá, está preposto. Então, acontece, se a gente pegar esse equipamento e falar, legal, ele foi bem configurado. Então, vai fazer seu trabalho bem feito, correto? Correto. Só que acontece na questão do comodato, que eu estava falando da empresa A, B, C, D. Sim. Vamos lá. O equipamento hoje, por mais simples que ele seja, que o pessoal fala, aquele equipamento é simples, mas ele tem bastante conceito. Vamos lá. Hoje a gente fala de valor agregado muito alto. É um equipamento que nem você comentou, Paula Souza, Sim. por exemplo. O cliente ele vai na Paula Souza, ele tem a marca A, Sim. B, C para escolher. Exato. Todas têm a mesma função, se Todas. analisar. O final é que nem eu falo para o cliente. Se eu sair daqui e eu ir para o litoral, se eu tiver um Fusca, se eu tiver um Gol e se eu tiver uma BMW, vai te levar. Vou chegar na praia. Sim. Correto? Às vezes eu vou chegar com dor nas costas, eu vou ter mais conforto, um pouco mais de segurança, o outro eu vou ter aquela sensação. É que eu falo. É o que te entrega, né? Vou chegar. Vai chegar. Aquele eu vou ter uma parada? Sim. Então todos os equipamentos têm o seu jeitinho. Sim, exato. Mas assim, voltando à questão de comodato, aqui no Brasil eu acho que entrou o conceito do cliente falar, pô, a máquina é grátis, a máquina é gratuita. Não é. Porque se a gente analisar hoje, é que nem eu brinco com o cliente, vou almoçar, você me dá o refrigerante de graça? Não, tem um custo. Existe um custo, um equipamento, um valor agregado alto. Então o que eles fazem? Eles aumentam o produto drasticamente o seu valor. Entendi. Mas, às vezes, o cliente ele fala, é o que prefiro desta forma. Dessa forma. Eu falo, Sim. legal. Porque, assim, às vezes o cliente ele não tem uma noção no mercado. Entendo. Quando ele tem, é bacana. Mas quando ele não tem, ele não imagina. De custos, né? Dessa parte de custos, ele também não entende muito, então... Então, é que eu falo, tem um cenário legal de venda para aquele cliente de perfil de venda. Exato. Tem o perfil locação, Sim. tem o perfil comodato e tem a Joana, Sim. a Maria, a esposa, que eu brinco, Sim. a tia. O cara lavando o dia inteiro com aquela torneira aberta. Exatamente. Entendeu? Sim. O que nem eu falo, a gente tem que quebrar o paradigma do nosso mercado nacional. Sim.
É trazer novos conceitos. Isso. Essa parte do benefício que eu te perguntei, eu queria entender um pouquinho o que é necessário para a instalação desses tipos de equipamento. Então, assim, a gente fala um pouquinho da necessidade. Por exemplo, eu quero falar um pouquinho da lava-louça, um pouquinho de máquina de gelo, um pouquinho da parte de fornos combinados. O que o cliente precisa? Olha, eu quero fazer uma alocação e eu preciso deixar o que pronto, o que eu preciso entender para mim fazer essa alocação. Como você disse, a Joana, ela tem lá o processo dela, ela quer dar um upgrade, vamos dizer assim, colocar tecnologia para dentro do mercado dela, para dentro da cozinha da padaria e afim. Explicar um pouquinho para mim sobre isso. Bom, vamos lá. Questão estrutural. Hoje, a gente sabe que grande parte, vou falar aqui de São Paulo, por exemplo, muitos clientes não têm aquela reforma. Sim. Vou dar um exemplo de máquina, por exemplo, de lavar louça. Que eu chegava no início da máquina de lavar, eu falava pro cara, tá, vamos ver onde vai colocar a máquina. Que é um bem de interesse do cliente final. Porque eu tava com o parceiro lá, um representante comercial, a gente ia lá, e a gente ia questionar o cliente, vamos ver um local, um fluxo, onde não atrapalha. O cara virava e falava, vê um local lá. Põe lá fora. Então, o importante é você arrumar um local. Eu falo, como vou arrumar um local? Sim. Então, primeiro, antes de falar da estrutura, dos pontos, primeiro, eu acho o cliente ele tem que aprender o que é uma área de higienização. Certo. Não são todos, mas a grande maioria tem que aprender separar essa área de higienização. Até porque a gente fala de fluxo. Sim. Contaminação cruzada. Contaminação, enfim, várias coisas que a pessoa às vezes não detecta. Porque às vezes eu falo para o cliente, já peguei muito caso, o cara abria, vou pegar uma máquina compacta, uma carga frontal, a gente falando, o cara abre a porta da máquina, travou a cozinha. Não tem passagem. Não tem passagem. O cara vindo com uma GN ali para levar quente. Olha, e ele tem que parar ali segundos, que a gente fala, mas é segundos, mas são segundos ali com carga quente. Para, porque abriu. Então, primeiro de tudo, antes dos pontos, eu falo, amigo, vamos pensar na estrutura. Sim. Então, o que é estrutura? A gente analisar um bom local, principalmente, né? A gente vai falar com uma boa iluminação. Sim. Que não atrapalhe o seu processo, que tenha o fluxo, que nem você falou, uma contaminação. Sim. Então, é muito importante a questão da higienização. E isso serve para qualquer tipo de equipamento. Sim. Você falou da máquina de lavar, por exemplo. Vamos se dizer, fritadeira. Sim. Ele tem que colocar no local ideal. Por quê? Você está mexendo com alta temperatura. Exato. Você tem esse sistema de exaustão que ele tem que estar eficiente. Perfeito. Por exemplo, eu também já trabalhei com equipamentos de exaustão. Sim. A gente chegava para fazer projetos e manutenções e falava, isso aqui vai pegar fogo. E acontece. Exatamente. E acontece porque a pessoa ali que colocou, ela só vai aumentando. Aumenta lá. Coloca mais uma boca de fogão. Mais uma fritadeira. Uma chapinha ali do lado. Vai nos aumentando. Só que aquela capacidade de carga não está preparada para receber tudo isso. E o calor de dentro da cozinha, né? Fica insuportável. Isso. E é que nem eu falo. Existe também empresas no mercado. O que acontece? Como pode, eu falo para o cliente, orçamento tem uma diferença enorme. Sim, gritante. Uma diferença gritante. Aonde? Aí o cliente, eu falo que às vezes ele acredita muito no valor do orçamento, mas ele não busca as informações, sentar e falar, senta aqui, me explica por que o seu tá o dobro, não tem, vamos ver. Não existe milagre, né? Onde que tá o erro? E aí o que acontece? O cara coloca um motor de X cavalo que puxa bem pouco. O que vai acontecer? Gordura, não dá conta. Aí o cliente do lado já empurra aquela fritadeira, já coloca outra. Sim. Já coloca Cada um vai com o seu jeitinho brasileiro de uma forma. Aí eu falo, a gente falou da questão da higienização, mas tudo não tem análise. O cliente acha que, por exemplo, vou dar um exemplo, vai na Paula Souza e compra e coloca. Sim. Não é assim. Então, primeiro de tudo, é analisar a sua estrutura. Sua estrutura é o quê? Analisar a sua operação. Sim. Até eu gosto muito de um filme que, além de um filme despertar o espírito que eu falo para todo mundo de empreendedor,
Mas é um filme que, se você analisar para o nosso segmento, é fantástico, fantástico. Que é o do McDonald's, O Poder. O Poder. Porque, se você analisar, o McDonald's, uma parte do filme, o que faz? O cara vai numa quadra, vai lá numa quadra, pega um giz, começa a riscar. Risca a quadra. E o pessoal lá fingindo, né, tava mostrando que tava Sim. trabalhando, mas você via que um esbarrava no outro e tipo, pega a batata, virava, batia. Opa, vamos apagar, vamos refazer. Vamos apagar, vamos refazer. Vamos apagar, vamos refazer. Aqui no Brasil não tem esse conceito. Sim. E quando a pessoa ainda contrata, às vezes, algumas empresas, algumas são de formato residencial. Isso, exatamente. Ela coloca tomada residencial. Sim. Então, eu falo para o cliente, foi um investimento? Foi, mas não era para o segmento industrial. Sim. É por isso que a gente fala muito da consultoria, né? Da gente estar no mercado com o cliente, do cliente ouvir um pouquinho da consultoria. Às vezes o cliente fala, eu sei, né? Aquele famoso eu sei, e vai dando. Teve uma cliente minha que ela fez um monte de compra de equipamentos também de alta voltagem e caiu DR, porque tinha DR lá na loja dela. Ela falou, Isis, mas eu não consigo. É a salamandra? E a salamandra realmente tinha uma potência bem maior, né? Eu ligo a salamandra, cai tudo. E aí eu falei, então, mas agora você tem que ir lá onde você fez a parte da elétrica, quem é que fez essa parte para você entender qual é a potência que eles usaram para se refazer tudo, né? Então, no começo eu falo assim, gente, o processo de vocês, entendam. Você vai estar junto com o consultor, vai pedir as voltagens, né? Eu tô comprando um refrigerador, um forno, um fogão, uma máquina de lavar louça, pede a voltagem de tudo, passa para a parte da engenharia, porque eles precisam dar conta disso, eles precisam dar conta de que a voltagem esteja correta, né? E é o que você falou, é industrial, não é uma coisa, um conceito casa, né? E é bom até quando entra essas questões, por exemplo, vamos dar o exemplo hoje que muito cliente está tá aprendendo, Sim. que nem a gente está num período que não está fácil, Não. vamos dizer assim, para o cliente. Sim. Um pouco tempo atrás, o que o cliente enxergava? Lucro. Sim. Lucro. Ele nunca analisava custo. Era difícil analisar custo. Onde dá para reduzir aqui, né? O equipamento, a função dele não é dar lucro. Sim. É ajudar no processo, custo. Também no custo. No custo, porque você vai reduzir. Sim. Muitas vezes eu falo para o cliente, por exemplo, você já analisou qual que é mais viável? Por exemplo, o GLP, gás natural, Sim. ou elétrico? Você já analisou? O cliente fala, eu acho que esse é o melhor caminho. Você acha? Você já sentou? Sim. Ponta coloca no papel aquele famoso padeiro antigo, guardanapinho. Sim. Coloca. Por quê? Às vezes pode ser bobeira, enfim. Mas eu falo pro cliente, ali está o seu 13º exatamente indo isso. embora. Sim. É uma coisa assim que a gente fala. Às vezes chega o mês de dezembro, o pessoal fala, não posso investir porque eu tenho folha, eu tenho isso. Mas eu falo, você já pensou que ali pode estar o seu 13º está indo embora? Sim. Máquina, por exemplo, de lavar. Sim. Fala pro cliente, já pensou o custo? Está indo pro ralo? Exatamente. Pro ralo, e você não vê. É muita coisa. Você não vê. Sim. Então, voltando à questão de estrutura, que nem eu falei, o McDonald's, eu acho fantástico. Primeiro tem que ver. Que nem tem cliente que chegava e falava para um representante comercial, falava, vamos fechar a máquina. Mas a gente nem foi. Nem foi no local. Sim. Por exemplo, a máquina analisar, ela é igual aqui e do vizinho do lado, do outro. Exatamente. É igual. Assim, vamos dizer, estrutura. Sim. Se eu pegar a mesma marca, o mesmo modelo, é igual. Sim. Porém, o cliente ele não é igual. Por quê? Vamos dizer, eu sou um restaurante oriental. Do lado eu sou italiano. Sim. E do outro lado eu sou uma churrascaria. Mas só que os três têm a mesma máquina, por exemplo. Legal. Mas a configuração da máquina vai ser a mesma? Totalmente diferente. Vai ser diferente. Totalmente. O químico também é diferente. A parte de gordura, a gente tem uma parte diferente. Eu uso alumínio, tem um detergente diferente. Então, exatamente, não é só, eu vou lá comprar, né? Não, às vezes até cliente me questiona, falava de detergente de máquina. Mas o detergente do cara é esse preço. Daí eu falava para o cliente, você já leu rótulo de produto? Não. Ali diz os ativos, os percentuais. Exatamente. Porque uma coisa
eu via muito o que acontecia, até vejo até hoje. O que acontece? Questões da salada. Sim. Lá ele tem que fazer o quê? Asepsia Isso. da salada. Isso. O que acontece? Ele compra um produto e o cliente ele não sabe. Para ele está fazendo asepsia. Só que quando vai ver na fórmula, é cândida. Não é para alimento. Água sanitária. Você vê, hipoclorito de sódio está 2 e pouco por cento. Se você olhar, você fala para o cliente, você acha que isso é bom? Não, mas é maravilhoso, fantástico. Isso aqui é água sanitária. Você não Essa tá análise, né? Então eu falo para o cliente da questão do produto também. O Essa barato, às vezes, sai caro. E não é tudo que é caro, significa também que é bom. Que é bom. Tem que fazer análise. Eu mostro para o cliente. É o estudo, Senta né? aqui. Vamos sentar. Muitos, quando ganha essa confiança, ele senta. Opa. E é que nem eu falei no início, ele volta a te procurar. Sim. Com outras coisas. Às vezes tem coisa que eu falo, da onde surgiu ele veio procurar. Mas é a nossa função. Exatamente. Dar essa confiança, essa credibilidade para o cliente poder voltar. Né? Questão estrutural. Vamos lá. Eu abro tomada do cliente, eu falo, vamos pegar aí uma chavinha, uma faca. Acerto 100%? Também não. Acontece. Sim. Mas ele está vendo que eu estou vendo espessura de fio, eu vi, questão da água, sua pressão, se é uma pressão boa ou não. Sim. A questão de esgoto. Enfim, ele está vendo a gente ver. Sim. Ele viu que eu analisei o todo. O contexto todo. Uma boa área que ele vai ter. E ali eu estou identificando as necessidades que ele tem que fazer as adaptações. Sim. Por quê? É a mesma coisa da máquina de gelo também, né? Máquina de gelo também. Que nem tem muitos clientes que eu vou, por exemplo, tem máquina de gelo. E aí você vê aquela máquina de gelo, vou dar um exemplo redondo. É para produzir 100 quilos, vamos falar em 100 quilos, 100 quilos de gelo dia. Então ela vai produzir 100 quilos de gelo em 24 horas, até 100 quilos de gelo. Certo. Só que o que acontece? Eu chego no cliente e falo, essa máquina não presta. Eu falo, mas por que não presta? Não produz gelo. Daí você vê que a máquina de gelo está no lugar errado, está no lugar quente. A temperatura de água de entrada vai influenciar. Também. Por quê? A gente fala em temperatura de água para todos os equipamentos. Sim. Você tem hoje a temperatura ambiente. Hoje, por exemplo, em São Paulo, está chovendo e frio. Qual que é a temperatura que vai entrar na máquina? Sim. Máquina de lavar, por exemplo, vai demorar mais para aquecer. A máquina de gelo vai ser um pouco melhor. Mais fácil. Então, eu falo, você tem a questão da temperatura, você tem a questão da pressão. Quantos clientes você chega e fala, meu Deus... Não tem pressão nenhuma. E aí o cara acha a máquina é uma porcaria. Ele acha que tem uma pressão. Aí você fala pra ele, mas você não... É um fiozinho que sai de água. Não tem... Não, mas dá pra lavar, dá pra encher, não dá. Por quê? Agora, legal. E na hora do movimento, você vai abrir tudo, não tem água. Não tem como. E eu já vi máquina de lavar, há um tempo atrás, por exemplo, cliente reclamar pra mim por causa disso. Eu falei, amigo, coloca uma bomba pressurizadora. Ou tem um sistema que eu falo muito para os clientes que dá para fazer direto. Certo. Tá? Aí o cliente falou, não, fica tranquilo. Eu falei, você não tem... A pressão sua pressão é muito baixa. Sim. Tô dando esse exemplo porque aconteceu. Não, fica tranquilo. Sua pressão é muito baixa. Porque você dispara a dosagem. Sim. Você dispara. Só que a questão não é essa. Chega uma hora, o que acontece? Você conhece bem, existe um tanque que eu falo para o cliente que ninguém tem acesso. Sim. É o boiler, é o buster, cada um conhece por um nome, é o tanque de enxágue. Sim. Acontece, quando não começa a entrar água, e o cliente começa a acelerar a lavagem, uma lavagem atrás da outra, o que vai acontecer? Não vai entrar água suficiente naquele negócio. O que acontece? Resistência de máquina tem que lavar submersa. Eu já vi resistência não torrar. Ela se entortar toda por causa de falta de água. Sim, é uma exaustão que você coloca no equipamento, né? Aí o cliente reclama, vou pagar X na resistência, mais na manutenção. Sim, não era mais fácil você ter feito a adaptação? Questão de pressão. Sim. Na máquina de gelo, por exemplo, também, pressão. Porque
no mercado a gente fala que tem Everest, tem o Wok, tem Hoshizaki, tem outras máquinas de gelo Sim. também. O que controla o fluxo de entrada quando tem pouca pressão ou muito? Às vezes é solenoide, É a válvula. é a válvula. Só que acontece, quando você tem pouco, o que vai acontecer? Você tem pouca pressão, vai Sim. passar pela solenoide, a formação de gelo não fica perfeita. Exatamente. Ele começa a ficar deformado. Aí o cliente, pô, Acha que é a máquina. é a máquina. E, enfim, tantos outros equipamentos Sim, no mercado. na parte do forno combinado também. O cliente fala, vou lá instalar. Precisa de exaustão, Isis? Precisa de exaustão. E como que devolve essa água para a parte do encanamento? Então, ela sai quente, ela não sai borbulhando, mas sai quente. Então, precisa exatamente de um encanamento diferenciado, né? E são coisas que o cliente também é leigo. Então, ele vai colocando. Aí, dá algum problema, por ele não sentar, por não perguntar, por não ter uma consultoria adequada, acaba falhando, né? Então, é importante essa troca do cliente com o consultor, é muito importante. Vou falar um pouco... Mas só voltar na questão estrutural, só para falar terminar os pontos, Sim. né? Falou de estrutura, então sempre é isso, a questão. Olhar o cliente, fazer aquela visão, ver fluxo, ver questão elétrica. Muitas vezes o cliente não aguenta a carga. Sim. Tem que ver essa questão. Sempre o ideal, que nem eu falo, trabalha sempre em elétrica, industrial, evita monofásico, bifásico. Em último caso, trabalha, não tem o que fazer. Sim. Mas tenta trabalhar no trifásico, que é uma energia mais estável, uma carga que vai vir mais rápida. Drenagem, por exemplo, sempre olhar a questão do esgoto, para não ter aquele retorno, né? Aquele, fala, pô, aquela caixa de gordura entupida. Daí ele vai ter que pagar o cara para vir. Hoje existe, por exemplo, vou dar ferramentas, produtos para caixa de gordura. Sim. Que é legal. Opa. É o tratamento. Sim. E o cliente, ele desconhece. Sim. Eu falo, pô, é uma coisa que, se você analisar, é tão útil para você. E é verdade. Eu mesma desconhecia, né? Da parte de algumas coisas que até você me passou sobre house, assim. Tem muita coisa que, como são industriais, às vezes o cliente, por ser muito na parte caseira, ele desconhece. E são coisas que ajudam e muito, né? Ajudam e muito no processo. Falar um pouquinho também, a gente falando dessa parte de equipamentos, eu ia perguntar para ti aqui também. Vamos lá. A gente falou da instalação, falou dos equipamentos e a parte de benefícios. Perguntar para ti um pouquinho sobre os benefícios da parte dos equipamentos. Então, assim, eu sei que da lava-louça, a gente vai falar de um processo, tirar de um processo manual para um processo mecânico, né? Uhum. Tem uma série de benefícios. A parte de gelo também, entre comprar e ter um equipamento. E a parte de fornos combinados também. A gente falar um pouquinho desses 3 equipamentos. Bom, benefício, só de analisar que é equipamento, você sabe que já é uma maravilha. Fala para o cliente, é um benefício. Até falo para o cliente, você já se vê hoje sem carro? Não. Equipamento, eu falo, no dia que você entrar no seu coração, que eu falo coração porque é a cozinha, é coração do cliente. Sim. E o dia que você falar, deu manutenção, você vai ser o primeiro a espernear. Então eu falo, qual o benefício melhor hoje? Que assim, vamos se dizer, o equipamento hoje ele vem para facilitar muito a vida operacional e também do responsável, do proprietário. Custo, que nem eu volto, custo. Não estou falando ainda das outras coisas. Falar em custo, porque hoje a gente sabe que tem os aumentos, tudo, mas você consegue trabalhar. Custo. Uma coisa que eu falo muito, equipamento é fantástico. Padronização. Sim, também. Porque, por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo, hoje eu não estou legal, mas você tá bem. Sim. Legal, a gente é humano. Sim. Mas amanhã eu tô bem, e você não tá bem amanhã. Então o que vai acontecer? Vamos falar que você tá lavando, vou dar o exemplo da louça. Sim. Você vai lavar a louça com o mesmo jeitinho do que ontem? Feliz e cantante? Bem. Não. Porque você tá pensando em algo... Não é que nem eu falo, pessoal, gente, os problemas de casa é para deixar em casa. Mas a gente é humano, vai trazer. Exatamente. E a pessoa vai estar pensando, pô, e meu filho? Sim. Tá bem? Tá lá com febre, eu aqui. Deu enchente. Que agora Como é período de chuva. Como que eu vou chegar? Greve dos ônibus. Sim. Então, o equipamento ele vem para ajudar na
padronização. Sim. Desde que vem sendo executado corretamente conforme um treinamento, enfim. Então, a gente fala custo, padronização e por aí vai. Sim. A gente vai colocando vários critérios, o cliente vai enxergando isso e fala, pô, eu não imaginava o tanto de benefício e vantagens que eu tenho. Imagina, você lava tantos X pratos em 1 minuto, 18 pratos em 1 minuto. Você vê isso em 1 hora, você tem quantos pratos, né? Isso uma pessoa não consegue. E para com perfeição entregar para o cliente na mesa ali bonitinho, né? Higienizado, tudo certinho. Então, é diferente. O gelo também. Você vai fazer a compra, já vem derretendo, você faz a armazenagem, já fica de qualquer jeito. É o que você falou dele tá bonitinho, chegar na mesa bonitinho pro cliente. Que nem foi 2 semanas atrás, eu fui visitar um cliente com um parceiro de venda, né? Ele pediu um apoio, fui lá, e o cliente queria um tipo de gelo específico. Eu falei, pô, é estranho, vamos lá. É um gelo bonito, um extra cubo, lindo, lindo, lindo. O tamanho dele e tal. Eu falei, nossa... Diferente esse cubo aqui. Porque o perfil do público dele já é um padrão... classe A. Porque isso me favorece até aberturas dos clientes, né? Sim. Eu falo, pô, é um cliente interessante. Com certeza. Para ter um relacionamento, enfim. Fui e analisei. Meu, o gelo é lindo. Você fala, pô, nunca imaginava. O cliente falou, a gente falando, tal, fui lá ajudar, tal. E eu falei o valor do equipamento e tal. Ele falou, fechado. Eu falei, pô, a gente tá no início, assim, sabe? A negociação já fechou. Geralmente, o quê? Casos e casos. Sim. Tem cliente que você demora, às vezes, por 2 exemplo... 2 meses para fazer um fechamento. 2, 3 meses, várias visitas, várias ligações, retorna, volta, enfim. Achei estranho. Daí eu comecei a questionar. Porque eu gosto de questionar. Para entender se realmente era essa necessidade. É um bom negócio... Ou senão daqui 2 meses ele ia ficar lembrando de mim e falar, cara, eu tô com raiva dele. Não era esse gelo. Eu comecei a questionar. Falei, pô, senta aí, calma aí. Ah, mas calma aí. Falei, não, dá uma oportunidade, vamos continuar, que tava com pressa também. Ele falou que só desse gelo ele gastava mensalmente R$7.000. Uau. R$7.000. Nunca imaginei, sabe? A gente começa a analisar um gelo específico. Ele já tinha outras máquinas, várias máquinas lá. Mas ele precisava de um gelo específico. Ele falou, enfim, eu fui, a gente correu atrás, só tinha um equipamento disponível no Brasil. Ele tava feliz da vida, então. Tipo assim, o cara, meu... Olha o custo aqui, que ele, né? Só daqui 30 dias está na conta o dinheiro. O rapaz fez lá todo o procedimento, todo o processo e realmente fechou. Que bacana. E assim... Imagina, legal é isso que eu falo. Que nem a gente tá falando, a vantagem, o benefício. O cara que gastava R$7.000, vamos falar que ele pagou quase 40 mil no equipamento. Mesmo assim, se ele você tem um payback de menos de 1 ano. Perfeito. Eu falei, nunca vi esse cenário. Ele falou, é um gelo específico hoje, muito voltado a um alto padrão mesmo. É altíssimo. Eu falei, nossa. Perfeito. É o que a gente tem que pegar essa parte do processo do cliente, o cliente entender a necessidade junto com o processo e a gente achar uma tecnologia que o atenda e que ele tenha um payback realmente. Porque acho que hoje tudo isso a gente gira em torno de payback, né? Onde eu vou estar ganhando? Sempre tem que ter um ganha-ganha. É que nem eu falei, a gente questionou o cliente também. Porque assim, se não tem informação, a gente fica meio ali. Será que atendeu? Será que era isso? Eu vou esperar chegar para me ligar, perguntar, e aí, como que você tá? Tá satisfeito? Sim. Perfeito. Lê, eu vou te agradecer o nosso bate-papo. Um prazer imenso estar com você. E eu vou te pedir só para você deixar uma deixa pra gente, assim, de ideias, né? Assim, de onde e como o pessoal pode fazer para estar encontrando, né? Essa parte de... Eu sei que aqui em São Paulo já tem muito dessa parte de locação, tudo. Mas para você deixar, assim, pro pessoal mesmo de casa, para eles entenderem como fazer esse processo de busca para finalizar. Bom... eu tenho parceiros várias partes, né? Eles têm me ajudado muito em vários segmentos, seja de alimento, por exemplo, insumos, enfim, equipamentos. Que nem eu falo, a gente tenta atender o cliente na sua excelência, mostrar para o cliente aquilo. Então, assim,
Vou deixar o meu WhatsApp. Ok. Se alguém precisar de alguma coisa, alguma informação, estou à disposição, independente. Fala, meu, você me ajuda? Claro, será um maior prazer meu. Que bacana. Que o DDD é 11 976 61 51 25. Perfeito. Então, pode estar te contactando. Pode, Chama. qualquer parceiro Sim. tiver, fala, meu, eu sempre tive dúvida nessa informação. Se eu puder ajudar, conte comigo. Se eu também não puder, eu vou ser bem transparente e falar, meu, não conheço. Mas vou atrás da informação juntos. Vamos estudar junto Isso. e vou aprender também. Eu gosto, assim, dessa parte de conhecer. Sim. É um mundo bem diferente, bem bacana. Exatamente. Lê, muito obrigada. Eu agradeço o seu convite, Imagina. que você continue sempre sendo essa pessoa brilhante Obrigada, no meu segmento amigo, obrigada. do segmento de gastronomia, essa pessoa que as pessoas, é que nem eu falo, você é um pouco meu perfil, as pessoas confiam, Graças a Deus, eu sou confiam grata por isso. bastante e é muito bacana que as pessoas falam, eu conheço também a Izzy. E é legal que a gente, é um mercado que eu falo, é grande, mas ao mesmo tempo é pequeno. Sim. E a gente tem essa troca gostosa de informações. E é que nem eu né? falo, a gente não tem motivo de esconder nada, Verdade. transparente, um ajuda o outro, e esse é o Exatamente. mercado nosso. Exatamente, pra gente crescer junto. E Lê. sucesso com esse podcast, Obrigada. que possa levar informações aí para os 4 cantos de São Paulo, Amém. do Brasil, e quem sabe até Do um pouco mundo. fora, porque hoje com a tecnologia... Verdade, todo mundo. Obrigada, Lê. De Gente, nada. eu agradeço vocês. Vocês podem curtir, compartilhar, segue a gente nas redes sociais, no Instagram também, tudo sobre cozinha. E obrigado. Beijo. Noite.